Boa noite, Galileu. Paz a todos. Deus te abençoe. Amém? Repita comigo. Vivendo uma vida incendiada. Enche o pulmão. Vivendo uma vida incendiada. Olha o fogo começando a alastrar. Diga, vivendo uma vida em chamas. É isso, glória a Deus. Aplaude Jesus. Amém. Pastor, por que vivendo uma vida em chamas? A Bíblia relata em Coríntios e em Timóteo a vida cristã sendo como uma corrida ou uma carreira. E em Coríntios, Paulo denota a vida cristã como se fosse uma corrida olímpica. E que o atleta, ele se esforça para obter o prêmio. E compara ao cristão também, ele faz uma analogia ao cristão, que também tem que se esforçar para alcançar algo maior. E quando se fala de corrida, a gente lembra da corrida olímpica, em que o atleta pega uma tocha acesa e ele percorre por vários lugares, até chegar num lugar maior, em que ele tem que passar a chama da tocha para aquele lugar. E a vida cristã também é dessa forma. Existe uma chama da qual Deus acendeu no meu e no seu coração. E essa chama se chama Espírito Santo. E nós, na caminhada da corrida do cristão, do cristianismo, não podemos deixar que essa chama se apague. É muito importante que nós mantenhamos a chama do Espírito Santo acesa, inflamada no nosso coração. Não podemos deixar a chama abaixar. Em Tessalonicenses, Paulo nos alerta para não apagarmos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está correlacionado, ele está coligado com o fogo. Quando João Batista vai anunciar que Jesus viria para ser batizado, após ele diz, olha, vem alguém após mim que eu não sou digno de tirar as sandálias. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no Pentecostes, no cenáculo, durante 10 dias, os discípulos esperam por um revestimento de poder, e quando o Espírito Santo desce, há um som como de um vento impetuoso, e a casa toda é cheia, e são distribuídas línguas como que de fogo. Então, o fogo, ele tem uma importância na vida do cristão. O fogo, ele tem algo intimamente ligado à nossa vida cristã. No Antigo Testamento, quando Moisés prepara o tabernáculo junto com os israelitas, na construção do tabernáculo, quando ele separa Arão e seus filhos para serem sumos sacerdotes diante de Deus, Arão e os filhos preparam, imolam um sacrifício para Deus, e quando fica tudo pronto, Deus manda fogo do céu e acende a chama do altar. E em Levítico está escrito que a chama do altar arderá continuamente, e que a chama, o fogo, não se apagará. Então é uma ordem de Deus, no Antigo Testamento, ao povo judeu, a não deixar que a chama do altar se apague. E no Novo Testamento, o altar somos eu e você, e nós não podemos deixar que essa chama se apague. Deus acendeu uma chama no meu e no seu coração, e deu uma ordem: não deixe essa chama apagar, não deixe essa chama diminuir, não deixe o fogo, o calor que está dentro de você esfriar. Deus mandou fogo do céu sobre a sua vida, e disse, agora mantenha aceso. Há uma responsabilidade sobre nós. Nós trabalhamos com Deus em sinergia, é um trabalho conjunto.
Ele fornece tudo para nós, e nós trabalhamos com o que Ele fornece, amém? Então, a chama de Deus, a chama do Espírito Santo, o fogo de Deus é essencial na vida do cristão. E o fogo tem algumas funções. O que o fogo natural faz? Ele destrói, né? Ele consome. Quando os policiais fazem lá a apreensão de drogas, eles incineram. O fogo consome tudo. Naturalmente falando. O fogo também purifica o ouro. O fogo também tem a função de aquecer. Na vida do cristão, qual é a função do fogo? Qual é a função do Espírito Santo? Qual é a função dessa chama que está acesa no nosso coração? O fogo consome o pecado que há em nós. O fogo nos purifica, nos tornando mais puros. O cristão, quando ele passa pelo fogo, ele é purificado. E o fogo nos mantém vivos, nos mantém aquecidos. Se um de nós, se você for numa região muito fria, no Alasca, qualquer lugar, se você não estiver bem agasalhado e o seu corpo começar a perder calor, certamente você vai morrer de hipotermia. Porque o calor, o fogo é essencial para as nossas vidas. Pastor, então como eu mantenho essa chama acesa? Como eu mantenho a minha vida ativa? Como eu mantenho a minha vida cheia, quente, cheia do fogo de Deus? Como eu mantenho essa chama alta? Eu anotei aqui 4 pontos. 2 pontos, um contrapõe o outro. E os outros 2 pontos também, um contrapõe o outro. Como viver em chamas? Faz essa pergunta para mim, vamos lá, 1, 2, 3. Como viver em chamas? Primeiro ponto, não tente ser autossuficiente. Pastor, o que é ser autossuficiente? Pelo menos tentar ser, que ninguém consegue. Não queira fazer nada sem Deus. O problema dos cristãos hoje em dia, a maioria das vezes, é querer fazer algo para Deus, ou qualquer coisa, sem Deus. O nosso maior problema é envolver em tudo, sem buscar um conselho de Deus, sem buscar uma direção, sem dobrar os joelhos e antes orar, para assim começar a fazer algo. A Bíblia diz: o homem faz os planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, para que você não ora antes já? Espera aí, Deus, antes de eu fazer o plano, então já me dirige aqui. Não vamos pular etapa. Vamos começar do jeito certo. Coloca para mim 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Segura. Saul tinha recebido uma ordem do homem de Deus. E eu quero só lembrar a vocês que no Antigo Testamento, a presença do profeta era a representatividade da presença de Deus. O profeta tinha a autoridade de Deus, ele falava com a autoridade de Deus. E quando ele falava algo, certamente acontecia. Então Samuel diz para Saul, Saul está em batalha e Samuel diz: espera eu chegar, porque a gente vai fazer o sacrifício e obter o favor de Deus. Só que Saul vai vendo o povo se dispersar e fica afoito, e ele não consegue esperar o profeta, e ele vai e faz o sacrifício
sem Deus. Ele faz o sacrifício sem a presença do homem de Deus, sem a presença do profeta, que era a representatividade da presença de Deus. E quando Samuel chega, ele diz: olha, se você tivesse obedecido, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que Deus te deu. Se você tivesse obedecido, Deus tinha estabelecido o seu reino para sempre. Muitos planos na sua vida, Deus já está te abençoando, Deus já tinha te abençoado, Deus já te deu a bênção dele, mas muitas vezes não dá certo porque você não espera o tempo dele. Muitas vezes não dá certo porque você não obedece, você não busca uma direção, você não sabe esperar. E foi isso que aconteceu com Saul. Quando toda pessoa que quer ser autossuficiente, ela tem dificuldades em obedecer à vontade de Deus. O pecado de Saul foi esse. Ele não conseguia obedecer a Deus. Quem é autossuficiente não precisa de Deus. Me dá aqui, eu mesmo resolvo. Se eu deixar para Deus resolver, nunca vai acontecer nada. A pessoa autossuficiente pensa dessa forma: tudo tem que ficar nas costas dela. Ela não consegue confiar em Deus, ela não consegue descansar em Deus. Pastor, então, qual que é o antídoto para a autossuficiência? Segundo ponto, que é o contraponto de ser autossuficiente: seja dependente. É difícil sair da autossuficiência, é difícil você deixar as coisas não estar mais no controle das suas mãos. Por mais que você pense que está, nunca está no seu controle. Você nunca tem o poder nas mãos. Tudo é governado por Deus lá do céu, amém? E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós. Então o que temos que fazer é aprender a ser dependente. Coloca para mim Êxodo 33, 15 e 16. Pode colocar a versão ARA, por favor, viu? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está num diálogo com Deus, e Deus diz assim: Moisés, pode ir, porque eu vou enviar um anjo à sua frente. Se Moisés fosse como Saul, ele ia dizer assim: Deus, não precisa nem enviar anjo, pode deixar que eu vou. O cajado que o Senhor me deu aqui já basta. Eu toco esse cajado em qualquer lugar e o milagre acontece. Mas não, mesmo Moisés sabendo que o anjo de Deus estaria com ele, mesmo Moisés sabendo que eles já eram abençoados, Moisés já tinha visto o sustento no deserto, Moisés já tinha visto os milagres acontecerem, Moisés já tinha visto o mar se abrir, Moisés sabia que a bênção de Deus estava com eles, mas ele disse assim: Senhor, se a tua presença, eu não aceito anjo. Se eu estou falando direto com Deus Todo-Poderoso, o que eu quero saber de anjo? Eu não aceito anjo, eu quero a tua presença. Esse é o antídoto para a autossuficiência, a dependência. Mesmo você sabendo que pode algo, mesmo você sabendo que com a sua própria força você vai chegar até algum lugar, é melhor sabendo que se Deus estiver com você, você vai concluir a carreira.
Se Deus estiver com você, você vai passar o mar a seco, você vai sobreviver no deserto e vai chegar na terra da promessa. Aleluia. Moisés é um dos heróis da fé mais magníficos da Bíblia, porque Deus operou sinais e maravilhas como ninguém na vida de Moisés, e mesmo assim, ele tinha a humildade de uma criança, ele não aceitava andar sem a presença de Deus. E por que nós queremos andar sem Deus? Abençoado até o pessoal lá fora é. A Bíblia diz que chove na vida dos ímpios e também na vida dos justos. Existe uma doutrina na teologia que chama graça comum. Deus abençoou todos, Deus ama a todos com o amor de abençoar. Mas existe um amor salvífico na vida de alguns. Então, o que nos diferencia das pessoas lá fora não é a bênção de Deus, porque muitos também são abençoados por Deus, muitos também praticam boas obras, muitos também praticam o bem, ajudam o próximo, muitos estendem a mão ao necessitado, muitos prosperam, são ricos, têm famílias lindas. Não é isso que nos diferencia do povo lá fora. O que nos diferencia de quem está longe dele é a presença dele sobre nós. A presença de Deus tem que estar em nós. Nós precisamos queimar, nós precisamos ter uma vida incendiada, não aceitar caminhar sem Ele, não aceitar dar um passo sem a presença do Todo-Poderoso. Pois é isso que vai nos diferenciar. Quando Moisés desce do monte, depois de 40 dias, o monte pegando fogo, Moisés no meio da fumaça, da Shekinah, da glória de Deus, ele desce, o rosto dele brilhava. O rosto de um cristão em chamas brilha. Quando alguém vê um cristão em chamas, cheios da presença de Deus, o rosto, existe uma áurea, existe um poder sobre a vida desse homem, dessa mulher. Então nós não podemos aceitar menos do que isso. Eu falo com anjo. Eu ouvi certa vez um cara, ele intitulava o profeta que fala com anjo. Se o véu já está rasgado e a gente tem acesso à sala do trono da graça, o que eu quero falar com anjo? Claro, anjos são seres excelentes, são servos, são conservos nossos. Eles estão para trazer as mensagens de Deus para nós também. Mas ele é apenas o mensageiro, o condutor. Deus é que é o dono de tudo, amém? A dependência a Deus de Moisés libertou uma nação. A dependência a Deus de Moisés tirou o povo de 430 anos de escravidão e levou o povo para uma terra da promessa, uma terra que mana leite e mel. Eles deixaram de ser cauda e passaram a ser cabeça. A sua dependência a Deus não vai só mudar o seu destino, mas o destino das pessoas que estão à sua volta. A sua dependência a Deus não vai só mudar a sua história, mas a história de uma cidade, de um estado, de uma nação e quem sabe do mundo. Amém? Recebe isso. Receba, como diz o Luva de Pedreiro. Seja dependente. Sua dependência pode te levar a vários lugares. Não estou falando em dependência a homens, mas dependência a Deus. Amém? Porque a dependência nos leva à submissão. E a submissão nos leva a um propósito maior, a um propósito eterno. Amém? Terceiro ponto. Não seja ocioso. Segundo livro de Samuel,
capítulo 11, versículo 2 e 3. Coloca na versão Ara, por favor. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Davi tinha por volta de 50 anos quando cometeu um adultério. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha rejeitado Saul e disse que ia levantar um homem segundo o coração dele. E Davi era um homem de batalha, ele não era um homem ocioso. Mas certa vez, no meio de uma batalha, Davi corre risco de morte. E Aías livra Davi da morte. Então os homens de Davi dizem assim: olha, não é bom que a lâmpada de Israel se apague. Davi, a partir de agora, nós não queremos que você vá às batalhas, porque pode ser que você morra. E Davi vai para o palácio. Davi começa a ficar ocioso. E um dos problemas da ociosidade é que quando a gente transfere a nossa responsabilidade para outras pessoas fazer, a gente fica com tempo de sobra. E como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. E Davi está no palácio real quando ele resolve tomar um sol. Sobe para o terraço e ele começa a andar e olhar as coisas. E ele vê por uma janela, ou não sei, por outro lugar, uma mulher muito formosa tomando banho. Davi cobiça, o pecado nasce no coração dele. E ele manda perguntar quem é a mulher. Aí alguém diz: olha, é filha de Eliã e ela é casada, mulher de Urias. Mas Davi está com tempo ocioso e ele não se atenta para esse detalhe. Que detalhe bobo, né? Detalhe sórdido. Ela só era casada. Davi manda chamar ela, coabita com ela. Depois de um tempo ela vai embora e ela concebe. Ela fica grávida. Quando ela fica grávida, Batseba fica grávida, ela manda avisar Davi. E Davi piora ainda mais as coisas. Ele fala para o comandante do exército mandar Urias para a linha de frente da batalha. E fala: olha, deixa ele desguardado. Ninguém protege ele. Para Urias morrer. Urias morre. Samuel repreende Davi. Natã repreende Davi, o profeta Natã, e Davi recebe a sentença do pecado dele imediatamente quando o filho nasce. O primeiro filho de Batseba morre, pouco tempo depois de ter nascido. Então, uma vida ociosa, ela nos leva ao pecado. Uma vida ociosa nos leva à morte. Então, o cristão, ele não pode ter tempo sobrando. Você precisa preencher a sua vida. Pastor, com afazeres? Não. Vida com Deus. Você precisa preencher a sua vida com algo que te preenche eternamente, que é o contraponto de ser ocioso. Qual é o antídoto da ociosidade, pastor? Diga comigo: seja constante. O antídoto da ociosidade é constância. Quem é ocioso não trabalha, não coloca lenha na fogueira. Quem é ocioso tem tempo para ficar observando a vida dos outros. Sabe aquele cristão que fica assim: olha, mas igreja com parede preta, olha, mas essa igreja tem problema.
Ah, fulano é assim, fulano é assado. Está com uma trave no olho, com um caibro no olho, e está querendo olhar o cisco no olho dos outros. O que provoca a fofoca é a ociosidade. O que provoca o pecado é a ociosidade. Quem tem vida com Deus não tem tempo para pecar. Seja constante. O antídoto da ociosidade é a constância. Vamos ver isso na Bíblia? Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Versículo 26 e 27. Por favor. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Israel tinha sido levado cativo pelo Império Babilônico. E o Império Babilônico é tomado pelo Império Medo-Persa. E Daniel era um homem da alta corte. Ele era servo do rei Nabucodonosor. Então o novo imperador Dário se afeiçoa por Daniel. Porque a Bíblia diz, por que ele se afeiçoou por Daniel? Porque o Espírito de Deus habitava em Daniel. Então ele estava pensando, ele comentou com alguém: eu estou pensando em fazer o Daniel governador dessa terra. Abaixo de mim vai mandar ele. E logo que os opositores de Daniel souberam dessa notícia, eles tramaram um plano. Eles observaram a vida de Daniel e disse: nós não temos nada para acusar esse homem. Ele é justo, ele é íntegro, ele não rouba do rei. Daniel é um cara fera demais. Como que a gente vai pegar esse cara? Aí um teve a ideia: já sei. Constantemente eu vejo Daniel orando. Vamos falar com o rei para fazer um decreto para proibir que se ore a outro Deus, senão ao imperador. Naquela época, os imperadores, os reis queriam ser vistos como deuses, faziam estátuas de si mesmos e queriam ser venerados, ser adorados. Então, os opositores de Daniel conseguem convencer ao rei a lavrar o decreto. E Daniel, quando soube do decreto, o que ele fez? Ele foi para um cantinho, se encolheu, entrou em depressão, pediu para morrer, foi chorar as mágoas com a mãe dele. Daniel desistiu da vida. O que Daniel fez? Ele disse assim consigo mesmo: então agora não pode orar. Daniel subiu no seu quarto, o quarto dele era na parte de cima. Ele abriu as janelas. Daniel morava no palácio, ele era súdito do rei, servo do rei. Então imagina o tamanho da janela. Vem, abre a cortina. Arregaça tudo. Agora eu posso orar. E 3 vezes por dia a Bíblia diz que Daniel orava a Deus. Quando um decreto de morte foi liberado,
Daniel não se atemorizou, ele foi queimar ainda mais na presença do Senhor, e durante 3 vezes no dia, ele se prostrava com a cabeça no meio do joelho, e se rendia a Deus. Não bastou muito tempo, em pouco prazo, os opositores de Daniel o pegaram orando, e eles disseram: agora a gente pegou ele, vamos levar para o rei. Então os opositores foram lá e falaram com o rei: olha, rei, a gente pegou alguém descumprindo o seu decreto. Mesmo, quem é? Daniel, o servo que o Senhor tanto ama. Estava orando, lá no quarto dele, de janela aberta, descaradamente. E o rei amava muito Daniel, o coração dele pesou. Então o rei não podia voltar atrás, porque se o rei descumprisse o decreto, ele não estava sendo um rei, ele não cumpria a palavra dele. Ele vai lá, pega Daniel, leva até a cova dos leões, e diz assim: Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, está diante dele, te livre. E eles jogaram Daniel na cova dos leões. Não escutaram nenhum barulho. A Bíblia diz que o rei saiu triste. Nessa noite ele jejuou, não comeu nada e não aceitou que ninguém tocasse nenhum tipo de instrumento. E ele perdeu o sono. Ele só não orou porque ele ainda não conhecia a Deus. Mas eu acho que ele deve ter falado alguma coisa. Deus de Daniel, livra ele da cova dos leões. Porque ele sabia que o Espírito de Deus estava em Daniel. Então, na manhã seguinte, o rei foi o primeiro a chegar. Ele foi correndo na cova dos leões. E ele chegou lá e disse assim: Daniel, porventura o seu Deus que você serve continuamente te livrou? E Daniel responde lá do outro lado: meu rei, o meu Deus me livrou, o meu Deus fechou a boca dos leões e não deixou que nada acontecesse. Eu estou vivo, rei, porque o meu coração queima. E a Bíblia diz que o rei tirou Daniel da cova dos leões e os seus opositores foram lançados. No momento em que eles foram lançados na cova dos leões, antes de caírem no chão, já dava para ouvir os ossos deles sendo despedaçados, sendo quebrados. Então, os leões não comeram Daniel, não foi por falta de fome, foi porque um anjo de Deus fechou a boca dos leões. Daniel perseverou em oração e obteve o livramento. A oração, a constância é a resposta para tudo na nossa vida. Se a gente tiver constância, se eu e você nós mantivermos uma vida de constante oração, adoração, reverência, busca a Deus, você vai livrar não só a sua própria vida da morte eterna, mas vai livrar a vida de milhares de pessoas. Aleluia! Daniel não conseguiu só um livramento, Daniel conseguiu a liberdade da sua religião, conseguiu a liberdade da sua fé. O que nós estamos vendo hoje em dia? A mídia populista, progressista, comunista, querendo calar a fé dos cristãos. Qual é a resposta, pastor, para quem quer nos calar? Constância em vida com Deus. Se nós permanecemos posicionados como Daniel, nada vai nos parar, e nós vamos ter a nossa liberdade de volta. Estão querendo calar o cristianismo, estão querendo calar a sua boca, profeta, mas se você posicionar, ninguém vai te parar, porque Deus vai te dar o livramento, e Deus vai livrar a nação também, amém? Glória a Deus. O rei liberou um decreto, dizendo: hoje faço um decreto pelo qual
em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Nessa hora, Sadraque, Mesaque e Abidnego pulou de alegria. Eles já tinham sido livres de uma fornalha de fogo. Os judeus estavam libertos para adorar a Deus novamente. A sua constância não vai libertar só você. A sua constância não vai libertar só a sua família, mas vai libertar todas as pessoas que estão à sua volta. Alguém que persevera em oração, alguém que persevera em buscar a Deus, alguém que é constante em buscar a Deus, a vida dele, a paixão dele, o ardor, o fogo que queima dentro dele, vai incendiar e alastrar as pessoas à volta, vai obrigar as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua faculdade, as pessoas da sua família, do ambiente que você frequenta, a reconhecerem que só Deus é o Deus vivo e eternamente Ele reina para sempre. Aleluia! A sua constância vai incendiar a vida de outras pessoas. Deus é fogo consumidor. Ele tem olhos como chamas de fogo.